Na primeira semana como líder, ele achou que estava arrasando. E aí passaram-se 6 semanas e ninguém mais chamava ele para uma conversa. E se você acha que isso é só uma historinha para prender sua atenção, saiba que esse é um cenário muito comum, mais comum até do que você imagina. Essa é uma história real de um analista que foi promovido a líder técnico e ele era um excelente profissional, ele era respeitado, ele tinha domínio ali do código, ele entendia os padrões, ele entregava com destaque o ano inteiro e foi isso que levou ele inclusive a essa posição de liderança. Mas poucos meses depois dele ser promovido, ele se viu ali isolado, com entregas atrasadas, com ruídos de comunicação, com frustração e com a certeza de que alguma coisa tinha saído do controle e ele não fazia a menor ideia do porquê. E você vai descobrir o porquê. Afinal, você está aqui no podcast Spoilers da Vida, onde toda semana eu vou te trazer um conteúdo cheio de insights sobre comportamento, carreira, tecnologia e muito mais. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para você receber conteúdos exclusivos toda semana, conteúdos que eu venho produzindo aí há 7 anos, né? Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. O que derruba um novo líder não é a falta de conhecimento técnico, mas é a ausência do preparo emocional e relacional para liderar com pessoas. E pior, muitas vezes ele só percebe isso quando ele já perdeu a confiança do time. O desafio invisível nesse modelo de transição do técnico para o líder é o que é mais importante. Ser promovido para uma posição de liderança deveria ser motivo de celebração, mas para muitos profissionais de tecnologia, esse momento ele vem ali acompanhado de um momento de angústia, de quase uma armadilha. Eles acreditam que eles vão liderar do mesmo jeito que eles programaram ao longo desses anos, com a lógica, com o controle, só que a gente sabe que não é bem assim, né? Liderar pessoas não é como escrever um código, não existe aquele debug para comportamento para você saber como é que uma pessoa vai reagir a um determinado cenário, né? Não dá para aplicar um patch de correção de um relacionamento depois que você perde a confiança. O funcionamento com o computador não é o mesmo funcionamento com as pessoas. E é aí que mora o perigo. Na maioria das vezes, não existe uma preparação real para essa transição. O mercado de tecnologia ele tem uma fome por lideranças técnicas. Quando alguém se destaca num time, essa pessoa tem ali suas entregas com excelência, demonstra ali algum domínio técnico. A promoção acontece quase que imediatamente, né? Ela é automática, mas ninguém ensina essa pessoa a liderar, a dar feedback, a lidar com conflitos, a equilibrar a demanda escutando o time e escutando o que a diretoria ou a estratégia da empresa está guiando. Na maioria das vezes, ele é jogado nesse mar de liderança com o peso da responsabilidade e sem nenhuma boia ali para dar um suporte a ele, né? E o mais perigoso, ele continua achando que ele está indo bem, porque ele está ali presente, porque ele está ali acompanhando as tarefas do dia a dia, porque ele participa das cerimônias e das reuniões, mas sem perceber ele vai minando ali a motivação do time, ele vai sufocando a autonomia do time, criando um ambiente de tensão, onde os resultados eles começam a ser abalados e eles começam a cair também. E aí aquela pessoa que era bem vista, depois de um tempo, passa a não ser tão bem vista, né? Isso quando ele não desiste do time e resolve todos os problemas sozinho, né? Não é o poder que muda a pessoa, é a falta de preparo emocional para lidar com ele. A liderança, ela não revela só a competência técnica, ela mostra a nossa insegurança, ela mostra as nossas crenças limitantes, ela mostra a nossa relação com o poder. E aqui tem um ponto que ele realmente é muito importante, principalmente para os novos líderes, né? Eles não percebem que eles continuam agindo como técnicos, só que agora eles têm mais autoridade, né? Às vezes nem tanto no papel, mas ali dentro do time eles têm mais autoridade. Imagina que você foi promovido ontem e hoje você chega no time e vê uma tarefa ali mal feita, uma tarefa que você sabe como tem que ser feita, né? Qual vai ser a sua reação? Você vai corrigir, você vai refazer, você vai tomar essa tarefa para você, afinal você sabe fazer melhor, não é? Como eu falei. O seu impulso, e o mais comum é, também vou puxar isso daqui e vou resolver. E isso acaba afastando o time, porque o líder que não delega, que corrige demais, que sufoca a autonomia, ele afasta o time. Isso não só gera uma sobrecarga, como passa uma mensagem muito ruim, uma mensagem destrutiva. Olha, eu não confio em vocês.
E em pouco tempo o time vai se fechando, ele deixa de trazer ideias, ele perde a iniciativa. O líder, sem perceber, ele cria ali um ambiente onde todos esperam ordens, nada além de ordens. Então eles estão ali só como executores. O medo de errar e ser desvalorizado é o que mais domina essas atitudes do líder. Muitos novos líderes acreditam que eles precisam se provar o tempo todo, provar que eles são bons, que eles precisam estar ali naquela posição, que eles merecem aquela posição e que eles são bons tecnicamente e que continuam ali sendo úteis nas entregas. Só que o papel da liderança não é mais fazer o que os outros fizeram, não é fazer o que fez ele crescer. Para isso, ele tem que vencer esse medo de parecer menos necessário, menos relevante, porque um bom líder, ele não vai a lugar nenhum sozinho, ele acaba iluminando o caminho dos outros. Outro ponto crítico é o novo líder que ainda se comunica como técnico. Ele fala com aqueles jargões, ele é direto demais, ele ignora o contexto emocional ali do time, ele evita conversas difíceis, ou ao contrário, ele tenta resolver tudo racionalmente de forma excessiva, né? Tudo tem que ter lógica. Ele esquece que liderar é, antes de qualquer coisa, saber se comunicar com clareza, com empatia, escutar as pessoas. E aqui surgem dois perigos, dois grandes perigos, né? A equipe ela se sente desconsiderada porque as decisões são simplesmente comunicadas como se fossem ordens e ninguém gosta, no fundo, ninguém gosta de receber ordem o tempo todo, né? E os conflitos eles crescem ali em silêncio porque ninguém sente abertura para poder falar o que pensa. Além disso, o novo líder, pressionado pelas metas, muitas vezes ele acaba tentando acelerar o time, né? E às vezes no grito, no poder que ele acabou de receber, né? Ele impõe prazos sem escutar o que o time pensa, ele pede retrabalho, mesmo sem ter aquela empatia pelo que aconteceu, ele cobra sem entender o contexto e pior, ele acha que está sendo assertivo, quando nesse cenário ele está sendo só agressivo com o resto do time, né? Isso gera ali um desgaste, gera microestresses no dia a dia, leva o time em alguns momentos ao esgotamento mental e o líder, em vez de se tornar uma referência, ele vira um símbolo de pressão, né? Um símbolo de uma pessoa que está ali quase como um ditador. Mas liderar também é se colocar em uma posição de solidão. Antes, você era parte de um grupo, né? Um grupo que entregava. Agora você está num lugar diferente. Nem sempre é um lugar mais alto, mas certamente é um lugar onde você vai se expor muito mais. As piadas, elas mudam. Os olhares, eles passam a ser diferentes, você nem sempre é chamado para aquela conversa ou para aquele almoço, às vezes porque você é o fator que está sendo conversado ali, né? E os desabafos, eles simplesmente desaparecem, né? Porque as pessoas agora vão te ver de uma outra maneira. Muitos novos líderes, eles sentem esse afastamento e eles não sabem como lidar com isso. Eles simplesmente tentam compensar se aproximando de forma artificial, tentando trazer uma amizade onde às vezes nem existe, né? Ou se isolando ainda mais. Quando, na verdade, o que falta é essa vulnerabilidade, é a consciência, é uma presença genuína, é estar ali pelo outro de forma natural. Liderança não é popularidade, é confiança. O erro mais comum entre os líderes de primeira viagem é achar que a sua função é continuar sendo o melhor técnico do time, mas agora o jogo é totalmente diferente. Você é quem protege o time do caos externo, né? Você é aquele defensor ali, o facilitador do time, quem traduz as expectativas da diretoria, da empresa, em metas e em atividades, coisas que são realistas, ouvindo ali o seu time. Quem constrói pontes entre as pessoas, entre as áreas, esse é o papel verdadeiro do líder. Quem modela o comportamento esperado, e aí sim, pelo exemplo, né? O líder tem que ser aquele exemplo para o time. Ou seja, não se trata mais de dominar uma linguagem de programação, mas saber lidar com a linguagem humana, né? A conversa, a escutativa, a comunicação clara e assertiva. E isso exige intencionalidade, prática, autoconhecimento. Bom, agora a gente já falou sobre esse contexto da nova liderança. Vamos direto ao ponto, né? Eu sei que vocês querem, estavam esperando ali os 5 erros mais comuns que fazem todo novo líder perder a equipe sem perceber, é claro. E aqui eu vou falar como evitar e também como corrigir esses erros. Mas antes, se você não curtiu esse conteúdo até agora, dá uma pausa, dá uma curtida, deixa o seu comentário, compartilha esse podcast com mais alguém, porque é isso que faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E tudo isso se você é de tecnologia, você sabe, né? E tudo isso é culpa do algoritmo. A gente sabe que quanto mais a gente interage com o conteúdo, mais esse conteúdo chega para outras pessoas. Então vai lá, interage, dá sua curtida, deixa seu comentário.
Bom, o primeiro erro é querer ser o solucionador de tudo. E aí tem um sinal de alerta, né? Você ainda é a primeira pessoa a resolver os bugs principais, né? Aqueles mais críticos, aquele que dá um problema lá que todo mundo aciona, o SEV1, né? Você revisa todas as entregas, você centraliza as decisões técnicas do time. E por que isso acaba afastando o time? Essa atitude, ela mina a confiança dos outros e ela impede o crescimento da equipe como um todo, né? Além disso, isso acaba te sobrecarregando e te impede de exercer um papel mais estratégico, um papel da liderança. Até as suas férias você deve perceber que quando você centraliza muitas coisas, isso se torna um problema, né? E o que você pode fazer como uma ação prática para tentar minimizar, mitigar ou diminuir esse problema? Ao invés de resolver, tenta orientar, pergunta, poxa, como é que você resolveria isso? Cria ali um ritual de rotação de liderança técnica, ao invés de você ser sempre aquele ponto focal, né? Bota outras pessoas, desenvolve essas outras pessoas, dá atenção às tentativas e ao aprendizado, mesmo quando eles nem sempre vão sair ali do jeito que era a sua expectativa, né? Mas totalmente sem julgamento ou sem retaliação, né? Isso que é o mais importante. O segundo erro é evitar conversas difíceis. Aqui, você é aquela pessoa que desconversa quando tem um conflito entre o membro do time, ou você posterga feedbacks que são negativos, porque você não sabe como falar isso com a pessoa, você finge que está tudo bem só para não gerar aquele atrito, você evita aquelas pessoas que todo mundo sabe que não estão na mesma sintonia do time. Então, isso acaba afetando o time porque a equipe ela percebe quando tem ali uma tensão que ainda não foi resolvida. E isso gera insegurança, isso alimenta ali as fofoquinhas, né, a insatisfação velada. A rádio corredor, nesse momento, ela corre solta, né? E o que você pode fazer aqui? Primeiro, conversas one-on-one, né? Uma conversa individual com cada membro do time. Aí você tenta fazer aí mensal, mas óbvio, depende do tamanho do seu time, mas sempre fazer essa conversa individual. Usar a técnica do SBI, que é situação, comportamento e impacto, para que você dê o feedback para a pessoa. Essa técnica é muito útil para dar clareza e trazer fatos ao feedback, né? Não ser aquele, eu acho que isso aconteceu. Não, olha, isso aconteceu, eu esperava isso e esse foi o impacto, né? Crie um ambiente seguro, onde errar e falar a verdade não é simplesmente saber que você vai ser punido, né? Senão você está incentivando que o time esconda ali os problemas, é ótimo, os problemas debaixo do tapete, né? O terceiro erro é liderar como se você fosse só um colega. Tem muitos líderes que tentam manter o mesmo nível de informalidade, de proximidade que eles tinham antes, mesmo sendo agora o responsável por decisões muito difíceis que vão acontecer no meio do caminho. E sim, não importa se você tem cargo ou se você não tem cargo, a posição de líder te coloca como responsável. Então pense bem antes de aceitar essa posição, se é o que você está buscando, porque isso afeta o seu time. E por que isso afeta? A falta de clareza desse papel novo, né, ele acaba confundindo a equipe. E isso pode também minar a sua autoridade. Você pode não ser visto como líder, pode ser visto só como um amigo ou um colega que está dando um toque ali, né? Às vezes você vai precisar fazer conversas difíceis. E isso faz parte do jogo, é natural. E eu vou dizer uma coisa que eu penso. Um amigo também faria isso, um amigo também teria conversas difíceis com você. Então, mesmo sendo um amigo, você tem que estar preparado para isso. Então, para você se preparar, você pode reposicionar a sua comunicação com mais firmeza, mas mantendo ali a empatia, se colocando no lugar do outro, escutando o outro, né? Estabelecendo acordos claros de convivência, de desempenho com cada uma das pessoas, né? Se eles não sabem qual é a sua expectativa, como é que eles vão conseguir ajustar os próprios comportamentos e atitudes? É impossível, né? Mantenha a proximidade, mas com responsabilidade e com exemplo. Isso é o mais importante. Esses liderados eles vão seguir o seu exemplo. O quarto erro é ignorar a cultura emocional do time. Sim, o time tem uma cultura emocional. Se você está ali só acompanhando as tarefas, os resultados, mas não percebe como é que o time está se sentindo, você está perdendo essas pessoas. E essa daqui é a mais comum de acontecer. É você achar que só gerenciar é suficiente, que isso é o papel do líder. Não, não é. O líder é um líder de pessoas. E isso afeta porque as pessoas não são robôs. As emoções que não são escutadas, elas vão se transformar ali em frustração, em desmotivação. E, obviamente, o resultado desse time vai acabar caindo, né? E times que são emocionalmente desconectados
não só entregam menos, como eles interagem menos, eles comunicam menos também. Então, adicione momentos de check-in emocional no seu dia a dia, nas dailies, nas cerimônias, vê aí em que momento que faz mais sentido. Pergunta, poxa, como é que você está se sentindo hoje? Ou como é que você está se sentindo com essa atividade, com esse projeto? Conversa como se você tivesse ali espaço, converse também sobre questões pessoais, não só coisas de trabalho. Saiba como a pessoa está no dia a dia dela. Às vezes ela está tendo um problema pessoal e você não está considerando e isso está impactando o resultado dela. Valide essas emoções antes de resolver os problemas. E mostre, poxa, eu entendo que isso aqui te frustrou. E quando eu falo entender não quer dizer aceitar qualquer coisa. Significa nem muito menos esquecer, né? Significa que você está ali se colocando no lugar dessa pessoa. E isso é ter empatia. E o quinto e último erro é não se desenvolver como líder. Essa daqui é ótima, né? É aquele sinal, você segue ali estudando frameworks, estudando tecnologia, mas não estuda nada sobre gestão, sobre liderança, sobre inteligência emocional, sobre comportamento, né? E isso afeta o time porque quando uma pessoa se torna líder, é natural que o time espere que essa pessoa continue se desenvolvendo e principalmente nessas questões de liderança. Se você escolheu ser líder, saiba que o aprendizado ele vai ser contínuo e cada novo passo que você der de liderança, e liderança não é um único passo, você vai ter que desenvolver habilidades diferentes. Então, leia um livro por trimestre, no mínimo, sobre liderança ou gestão. Se você não começou a ler, eu sugiro, comece pelo Pipeline da Liderança, do Rancharan. É um livro muito bom que vai mostrando cada uma das etapas de liderança. Faça mentorias com líderes mais experientes. É muito bom você ouvir o que essas pessoas passaram, principalmente os problemas que elas tiveram, para que você não caia nos mesmos problemas. Participe de comunidades, de eventos voltados à liderança, lideranças de tecnologia. E o verdadeiro teste do líder não está mais nas metas batidas, mas nas pessoas que permanecem engajadas, motivadas do lado desse líder. Talvez você esteja só começando a enxergar a sua liderança com novos olhos, e não como um título, ou como um crachá, como uma autoridade, né, formal que foi dada a você, mas como um papel profundamente humano, vamos falar a verdade aqui, e é desafiador, e é solitário, e é transformador também, né? Então, para fechar, a gente viu que os erros mais perigosos de um novo líder de tecnologia não são cometidos por maldade, mas principalmente por inexperiência emocional. São atitudes automáticas, muitas vezes herdadas de culturas técnicas anteriores, que valorizam ali o saber fazer mais do que o saber lidar, ou saber liderar, ou saber comunicar. Só que líderes de times de tecnologia hoje vai muito além dessas ferramentas, dessas técnicas e metodologias. É sobre inspirar confiança, cultivar autonomia, escutar com empatia, crescer junto com a pessoa, fazer com que os outros cresçam. Você não precisa saber de tudo agora, não precisa ser um líder perfeito, até porque não existe isso, né? Só precisa ter coragem de olhar para si mesmo e de reconhecer os seus pontos cegos, o que você precisa se comprometer para evoluir num novo ciclo, né? Porque um líder que erra e se transforma, ele acaba inspirando muito mais do que aquele líder que tenta o tempo todo parecer invencível, o líder perfeito. Como eu falei, não existe líder perfeito. Seja o líder que você gostaria de ter tido, porque um time que confia no seu líder, ele entrega muito mais do que simplesmente o código, um produto, ele entrega alma, ele entrega energia, ele entrega um propósito maior. Essa é a verdadeira entrega que nenhuma outra máquina pode substituir. E se você gostou desse conteúdo, e eu tenho certeza que você gostou, fica aqui o pedido para você curtir, deixar o seu comentário, compartilhar ele com alguém que precisa conhecer esses erros comuns dos novos líderes. E a gente se vê nas próximas semanas, né? Toda segunda, como eu falei, tem um episódio. Se você quiser acompanhar os cortes desse episódio, eles vão estar no YouTube, no Instagram, no TikTok. Os links das minhas redes sociais vão estar aqui na descrição ou na bio, dependendo de onde você esteja assistindo. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!